Pai do Senhor, queridos, estamos de volta. Pastor Rubens Silva, da Igreja Batista Missionária, trazendo para você, hoje, nessa manhã de segunda-feira, 6 de abril, uma palavra de esperança. E eu quero louvar a Deus desde já pela sua vida, quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos novamente para podermos aprender mais dele, para podermos receber dele a palavra do seu coração, uma palavra que nos fortalece, uma palavra que nos ajuda, uma palavra que nos abençoa, uma palavra que nos renova a esperança nesses tempos de crise, né? Nós cremos em Deus, eu sei que você também crê em Deus e não podemos esquecer que Ele nos fala através da sua palavra, certo? Então, esta palavra é que nos fortalece e esse é o objetivo de todas as manhãs, a partir das 10h15, estamos aqui para trazer uma palavra de vitória para a sua vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, trazendo também a compreensão da vontade de Deus, baseado em seus testemunhos, que está registrado na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, certo? Então, desde já eu agradeço a você que está conosco, peço a você para compartilhar esse vídeo, peço a você para estar convidando outras pessoas também para estar conosco ouvindo a palavra de Deus nesta manhã de segunda-feira, aonde nós temos grandes expectativas para essa semana. Nossas expectativas, elas estão firmadas em Deus. E o texto da nossa reflexão de hoje pela manhã está lá em Jeremias, no capítulo de número 29, a partir do verso 11 até o versículo de número 14. É um texto bastante conhecido, mas é um texto onde eu creio que Deus vai nos trazer uma palavra de esclarecimento e eu quero ser usado por Ele nessa manhã para poder alcançar o teu coração, certo? Então, bom dia a você que está chegando agora. O texto da nossa reflexão é Jeremias 29, do versículo 11 ao versículo de número 14. Nós estaremos refletindo sobre a palavra de encorajamento que Deus trouxe para Israel através do profeta Jeremias, quando estes estavam em cativeiro na Babilônia, tá certo? Diz o texto assim, na palavra de Deus: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio, diz aqui a palavra do Senhor. Então, a palavra de esperança hoje, irmãos, está baseado nesse texto, quando então o Senhor permite que o seu povo Israel é deportado para a Babilônia com a palavra de que eles deveriam passar ali 70 anos e depois Deus promete trazê-los de volta ao lugar da sua terra e restaurar também como nação, certo? Porque Deus permitiu que Israel então fosse exilado na Babilônia? Porque Israel havia se afastado dos princípios e da vontade de Deus. O Senhor, Ele fez promessa a Israel, mas Ele também trouxe algumas advertências, que se eles permanecessem fiéis ao Senhor,
né? Lá em Crônicas, no capítulo 7, a gente percebe, depois da oração de Salomão, Deus então falando que se eles andassem nos caminhos do Senhor, então Deus o abençoaria. Mas se eles falhassem, se afastassem dos caminhos do Senhor, então Deus permitiria que viesse a peste, que viesse a fome, Deus permitiria que os inimigos prevalecessem sobre eles e que eles seriam então dispersos sobre a terra. Mas de onde eles estivessem, se eles dobrassem os seus joelhos e orassem ao Senhor, se arrependessem dos seus pecados, se convertessem dos seus maus caminhos e se humilhassem, então Deus viria, Deus sararia a terra e Deus os traria de volta. O povo de Israel se afastou da vontade do caminho do Senhor e Deus permitiu que eles fossem para o exílio, certo? Por um período de 70 anos. Agora, qual o objetivo de Deus com o cativeiro? O objetivo era construtivo, queridos. Era levar Israel a estar aprendendo a temer ao Senhor. Era levar Israel a entender que o afastamento de Deus iria levá-los a uma vida realmente de sofrimento, certo? Então, a intenção de Deus era que eles então pudessem se arrepender e viver uma vida de santificação para que a restauração pudesse vir sobre o seu povo e sobre as suas vidas. Mas esperar a promessa de Deus não é fácil, principalmente quando essa promessa, queridos, ela é uma promessa demorada, certo? Mesmo que a gente tenha esperança no início, mas a Bíblia diz que a esperança que se tardia, ela adoece a alma, certo? É bom esperar, mas nós queremos que essa espera possa realmente ser breve. Porém, Deus, ele tem então o seu tempo. E para Israel, ele deixou claro que o cativeiro seria realmente de 70 anos, certo? No versículo de número 9 e também, de número 10, aqui desse mesmo texto que nós acabamos de ler, a palavra diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Essa era a promessa de Deus. E 70 anos, irmãos, é uma geração, é quase 2 gerações, tomando-se em consideração que uma geração é 40 anos, vamos dizer assim. Então é quase que 2 gerações. E o que fazer durante esse período de espera na Babilônia, na cidade que Deus então fez transportar? O versículo de número 7 diz: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis a paz. Em outra versão diz: pois se ela prosperar, vocês também prosperarão. Então, queridos, mesmo em cativeiro, a orientação de Deus era que eles mantivessem a comunhão com Deus através da oração, através realmente da adoração. Porque mesmo no cativeiro, estando dentro da vontade de Deus, Deus não abandona o seu povo. Mesmo que Ele permita que a gente passe por situações de calamidades, de lutas, de tristeza, de adversidade, por um período de tempo, se nós estivermos buscando ao Senhor, se nós estivermos em oração, Deus nos dará paz para suportar a saudade, para suportar muitas vezes as afrontas, para suportar muitas vezes a humilhação, tá entendendo? Até que passe aquele tempo. Então, o objetivo de Deus em permitir que o povo fosse exilado era para levá-lo a ter uma vida de mais intimidade com Deus, pela necessidade que eles sentiam realmente de uma restauração.
Porque, irmãos, nós sabemos que a maioria das pessoas só serve a Deus enquanto realmente as coisas estão boas. Quando as coisas ficam difíceis, aí vai o teste da nossa fé. Aí vem o teste realmente de por que nós estamos realmente servindo ao Senhor. Pelo que Ele nos dá ou pelo que Ele é. Deus quer que a gente sirva a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. Deus quer que nós andemos em obediência à Sua palavra, porque a desobediência trará sobre nós consequências disciplinadoras da parte de Deus, porque a Bíblia diz que Deus corrige e disciplina aqueles a quem Ele ama. Eu não sei qual é a tua situação, qual é o problema que você tem passado hoje, qual é a luta, se você serve ao Senhor, mas eu quero dizer, queridos, que o caminho é estar buscando ao Senhor em oração, porque na luta Ele nos traz paz, e quando a gente tem paz no coração, a gente aceita a vontade de Deus de qualquer maneira, ainda que as pessoas não entendam o porquê daquilo que nós estamos passando. Foi isso que Deus disse para Israel no versículo de número 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o que a Bíblia está nos colocando aqui é que Deus tem propósito nas nossas vidas. Quando nós passamos por adversidades ou por lutas, isso não quer dizer que Deus não tem propósito naquilo. Deus tem propósito. E ainda que as pessoas pensem de forma diferente, porque muitas vezes são fadadas a olhar para os que servem a Deus como aqueles que vai estar sempre na bonança, que vai estar sempre em prosperidade material, que vai estar sempre com saúde, que não vai ter conflitos na área da família. Ei, isso é um engano. Nós vivemos num mundo de pecado e esse ambiente de pecado é hostil para aqueles que servem a Deus e trazem influências negativas e sofrimento para a vida daqueles que servem ao Senhor. A gente precisa entender dessa forma. Quando a gente tem consciência disso, nós então, queridos, passamos pela prova glorificando o nome do Senhor, sabendo que a prova ela tem um propósito, e o propósito é didático, que é nos ensinar a depender de Deus, nos ensinar a confiar em Deus, que apesar de toda luta, sofrimento e dor que nós passamos nessa terra, há um Deus que tem cuidado de nós e está nos aperfeiçoando para que a gente possa dar bom testemunho dele, para que as pessoas possam ver a glória de Deus em nós através do nosso bom procedimento pela fé, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a sua vontade, certo? E quando Ele quer provar os seus servos, Ele o faz. E o desejo dele é que nós, os seus servos, experimentemos mais da sua presença, aprofundando nosso conhecimento dele mesmo, certo? Davi muitas vezes foi corrigido e disciplinado pelo Senhor, e ele disse: foi bom o Senhor ter me corrigido, ter me disciplinado, foi bom eu ter passado pela prova. No Salmo 119 e o versículo 71, a gente vê Davi falando acerca realmente disso, ok? Então a Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele estava falando para Israel: não se preocupe, ainda que vocês estejam em cativeiro na Babilônia, eu tenho pensamento, eu tenho propósito na vida de vocês. Eu estou tratando do caráter de vocês, eu estou tratando da vida de vocês, para depois eu trazer vocês de volta melhor do que vocês saíram daqui, tá certo? E eu vou restaurar. Esse é o pensamento que Deus tinha acerca de Israel, certo? Por que Deus fez isso? Porque Deus queria que eles pudessem então invocar o nome do Senhor de todo o coração. Você já pensou, queridos? Você já pode então ver que muitos de nós só oramos com mais intensidade, né? Só buscamos a Deus com mais intensidade quando nós estamos passando pela prova. Quando as coisas vão bem, muitas vezes nós relaxamos. Quando as coisas vão bem, nós deixamos de vigiar. Quando as coisas vão bem, queridos, nós deixamos mais de orar, nós deixamos mais de ler a palavra. Infelizmente,
Assim somos nós, não deveria, mas assim somos nós. E é por isso que, de vez em quando, Deus ele nos deixa passar pela prova, para que a gente possa invocar o seu nome, para que a gente passe a orar mais, está entendendo? E a partir do momento que a gente faz isso de todo o coração, aí o Senhor promete então nos ouvir. O versículo 3 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Uma outra verdade que nós encontramos nesse texto, quando Deus nos permite passar por provações, queridos, é que nosso coração fica mais disposto a buscar realmente a sua face. Está entendendo? Nós ficamos mais concentrados, nós ficamos mais reverentes, está entendendo? Nós damos mais atenção às coisas espirituais, a gente passa a estar mais atento à pregação, a um louvor, a uma oração, porque a gente precisa e deseja ouvir realmente o que Deus tem a dizer daquilo que nós estamos passando. É nesse momento, queridos, em que Deus se faz ser achado, porque o nosso coração busca a Deus com muita intensidade, certo? O nosso pensamento se volta para Ele, a nossa atenção por Ele é maior, diz aqui a palavra do Senhor, e serei achado de vós. Aqui mostra as maneiras pelo qual nós devemos buscar ao Senhor, né? E nós precisamos entender que a oração, queridos, é sempre a primeira maneira, porque a oração prepara o nosso coração para ouvir a Deus. A oração nos faz entrar na dimensão do sobrenatural, certo? A oração nos faz crer no sobrenatural, e a partir daí é que nós vemos milagres acontecer nas nossas vidas. Pela oração, Deus trouxe paz ao povo de Israel em cativeiro. Pela oração, Deus então levou o povo a entender a sua vontade. A oração, queridos, é a conversa entre duas pessoas que se amam, você e Deus. Portanto, não deixe de orar nesse tempo, certo? A outra coisa é a palavra. A oração nos prepara para ouvir a palavra de Deus. A oração nos prepara para entender a vontade de Deus revelada nas Escrituras, certo? A oração nos leva também a falar a palavra de Deus para aqueles que também estão desanimados, que também estão passando por lutas e por dificuldades, certo? A oração, ela nos leva a pregar a palavra com unção, queridos. Por isso, o Senhor então nos manda orar, queridos. Por isso, a palavra de Deus é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, qual é a tua luta? Deus tem propósito na luta, certo? Qual é a tua dificuldade? Deus, Ele não está distante de você e nem te deixou à mercê dos problemas. Pelo contrário, Ele está olhando e vendo. E Ele quer te dirigir a uma busca mais intensa dEle. Porque Ele quer se relacionar pessoal e intimamente com você. Então esse é o momento que você deve então estar reservando um tempo para buscar a Deus. Um tempo de oração, certo? Fechado a porta do seu quarto. Um momento só reservado para você e Deus, para você abrir o seu coração. Davi fazia isso, né? E quando ele estava ansioso, quando ele estava preocupado, ele buscava ao Senhor. E ali o Senhor então o respondia. E Davi olhava para ele mesmo e dizia: por que estás ansiosa, minha alma, certo? Porque está preocupado. Espera em Deus. Eu ainda o louvarei, aleluia. O louvarei pela vitória que Ele vai me dar diante dessa situação de prova. Então, queridos, tire um tempo mais para orar. Tire um tempo mais para se consagrar,
certo? Lembra que o objetivo de Deus de colocar, permitir que Israel fosse para o cativeiro, era que Israel, queridos, então pudesse aprender mais acerca de Deus. E aprendendo acerca do caráter santo de Deus, certo? Eles pudessem se arrepender da vida de desobediência aos princípios do Senhor, da prostituição e do coração dividido que eles estavam tendo para com Deus. Então essa era a intenção de Deus quando permitiu, o objetivo de Deus quando permitiu Israel passar pelo cativeiro babilônico. E também a santificação, que eles voltassem para a palavra, que eles pudessem voltar a buscar a Deus de todo o coração. Na época que Israel foi levado ao cativeiro, Isaías revela que eles tinham prazer nas festas religiosas, que eles ofereciam muitos sacrifícios, certo? Mas a conduta moral deles não estava de acordo com o princípio espiritual, com o Deus a quem eles serviam e como Deus orientava que eles deveriam andar. Por isso Davi disse que Deus não queria sacrifícios de animais, senão ele traria, certo? No Salmo 51. Mas Davi diz, eu vou ler aqui para vocês, só para que você entenda, porque o cativeiro aconteceu na vida do povo de Israel, certo? Embora eles tinham uma vida religiosa constante, mas o seu coração estava distante daquilo que Deus realmente tinha orientado para eles. Em certo texto, Deus diz que já estava aborrecido dos sacrifícios de animais que eles ofereciam. E Davi entendeu isso. No Salmo 51, ele diz assim, versículo de número 16, abre, Senhor, o versículo 15, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, o culto, ele é prático, mas ele precisa sair do profundo, do íntimo, do coração. Porque caso contrário, nós estaremos sendo meros religiosos. E era o que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. Eles estavam sendo meros religiosos, certo? Porque a conduta de vida não expressava a comunhão que eles realmente tinham com o Senhor. Porque essa comunhão estava sendo quebrada, bloqueada pelo estilo de vida pecaminoso que aquele povo estava tendo, revelada em Isaías 57. É interessante a gente perceber isso, queridos, que não basta fazer jejum, que não basta fazer orações quando o nosso coração está distante de Deus, que não basta cantar louvores, que não basta vir aos cultos quando o nosso coração está distante de Deus. A gente tem uma prática religiosa e a gente volta para casa, vai no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nossa conduta está totalmente distante daquilo que Deus orienta na sua palavra. O que Deus quer é coração compungido. O que Deus quer é coração quebrantado. A esses o Senhor não despreza. Por isso, Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando é que nós buscamos a Deus de todo o vosso coração? Quando nós reconhecemos nossos pecados. Nós temos falhado por palavras, por pensamentos e também por ações. A gente não está obedecendo a palavra.
As pessoas podem olhar para nós e nos ver um crente perfeito. Não existe crente perfeito, certo? Mas de um caráter perfeito. Mas a Bíblia diz que Deus não olha a aparência, Deus vê o coração, certo? Então, quando nós o buscarmos de todo o coração, a Bíblia diz que nós o acharemos, o poder, a graça de Deus se manifestará. E essa paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o nosso pensamento em Cristo Jesus, o Senhor. E em resposta disso, o versículo 14 diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aleluia! Que maravilha, irmãos! Deus nos faz achá-lo quando a gente busca Ele de todo o coração. Às vezes leva dias. Por quê? Porque às vezes nosso coração ainda está apegado a coisas que não agradam a Deus. Mas à medida que a gente o busca e que a gente pede o Espírito Santo para trazer arrependimento ao nosso coração e abandono de certos pecados prediletos que nós praticamos no oculto, no secreto, certo? Então o Espírito Santo de Deus vai produzir em nós esse arrependimento e aquebrantamento. E aí nós, queridos, vamos ver a glória de Deus manifesta nesse quebrantamento no nosso coração. Teremos prazer na palavra, teremos alegria no cultuar, no congregar. Teremos sempre disposição e vontade de ler e de orar ao Senhor. Teremos prazer na vida dos santos da terra, como Davi disse no Salmo de número 16. Quanto aos santos que estão na terra, são eles os notáveis, em quem está todo o meu prazer, certo? Davi disse que ele não tinha outro bem além do Senhor. É isso, irmãos, quando nós buscamos a Deus de todo o coração, a gente entende que Deus é o nosso bem maior. O nosso bem maior não é a casa, não é o bom carro, não é o bom emprego ou a empresa produzindo e prosperando. O nosso bem maior não é nem mesmo a nossa família, certo? O nosso bem maior é o Senhor. E quando o Senhor se torna o nosso bem maior, a gente vai cuidar dos outros bens que o Senhor nos concede, como mordomo, sabendo que tudo pertence a Ele e o nosso coração não pode estar apegado àquilo que Ele nos deu. Nosso coração precisa estar apegado a Ele. Israel precisava entender isso, para poder buscar ao Senhor de todo o vosso coração e Deus então mudar a sorte de Israel. Deus também quer mudar a tua sorte. Quando fala de mudar a sorte, quer mudar a situação de sofrimento e de angústia que você está passando. Quer trazer de volta o que você perdeu, a alegria de estar na presença dEle, de louvar, de bendizer, de exaltar. Colocar você no lugar aonde você se sente bem, o lugar da tua satisfação. Israel queria estar de volta à sua terra. Israel agora sentia saudade de entoar louvores, de cantar com os homens e as mulheres de Deus em Sião, ainda que muito distante. Eles alimentavam essa esperança, mas Deus só poderia levá-los depois que eles aprendessem o que é amar e servir a Deus de todo o coração. Eu quero dizer que Deus é um Deus que corrige aqueles a quem ama. E a sua correção, queridos, nos torna melhor. Ele tem pensamento ao teu respeito. Aproveite esse momento e esse tempo para estar buscando ao Senhor, para buscar conhecer os pensamentos dele que se revela nas Escrituras, alinhando o seu pensamento com o pensamento de Deus, rejeitando os pensamentos do mundo e os carnais, procurando os caminhos do Senhor, porque os seus caminhos
são mais altos do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Porque Deus habita a eternidade, a dimensão espiritual. E nós que somos espirituais devemos andar em espírito, alinhando o nosso pensamento com o pensamento do Senhor, alinhando a nossa conduta com a conduta do Senhor. E fazendo isso, nós estaremos vivenciando a presença e o poder de Deus no nosso dia a dia e passaremos pela prova, dando glória a Deus na confiança de que Ele cumprirá a sua promessa de restauração, de bênção. Por quê? Porque nós o amamos e queremos viver de acordo com a sua vontade. Então é tempo de se voltar para Deus. É tempo de buscar a Ele de todo o coração. É tempo de ter prazer na palavra. Se você não está tendo, peça a Deus: Senhor, eu preciso de prazer na palavra. Eu não estou tendo mais. As coisas do mundo, os desejos da carne têm me tomado de tal maneira. Os entretenimentos têm me afastado da comunhão contigo, da minha vida devocional diária. Têm me afastado do testemunho. Eu não tenho tido prazer nem falado de Jesus para ninguém, dessa salvação. Eu não estou desviado, mas eu estou frio. Aí você ora ao Senhor e diz: me dê prazer, aquece o meu coração de amor por ti, inflama para que eu possa contagiar outros também a te servir. E aí, quando você faz isso em oração e busca ler a palavra, o Senhor vai te conceder, porque é a vontade dele que você tenha comunhão com Ele, que você tenha paz e que você viva para Ele. Tá certo? Essa é uma palavra de esperança para o teu coração. Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer mudar a tua história. E Ele faz isso quando nós alimentamos a sua comunhão com Ele, por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, por meio da sua palavra. Ele é Deus conosco. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus que cumpre com a sua palavra. 70 anos se passaram. Deus levantou Ciro para estar dominando o mundo, vencendo a Babilônia e permitindo que o povo de Israel voltasse para reconstruir a cidade, para reconstruir os muros, para reconstruir o templo. Aconteceu a reconstrução do templo com Esdras. Aconteceu a reconstrução dos muros com Neemias, e o retorno de Israel para a sua cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o Deus que faz promessa é fiel, e Ele tem propósito e pensamento ao teu respeito. Ele é fiel para cumprir. Creia nele, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe tua família. Que Deus abençoe teus negócios. Que Deus abençoe a tua saúde. Que Deus abençoe os teus projetos, certo? E que você possa entrar no plano redentivo de Deus em Cristo Jesus, se você ainda não o serve. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e o fim que desejais. O Senhor nos fortalece na espera. Quando nós buscamos Ele de todo o coração, Ele nos faz encontrá-lo. E quando nós o encontramos, Ele muda a nossa sorte e reúne aqueles que estão distantes para a celebração e o louvor a Ele, porque digno és. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Quero aqui lembrar desses amigos e irmãos que estão conosco desde o princípio aqui, Um abraço para a nossa irmã Eline, lá em Petrolina, e também a sua esposa, irmão Paulinho, Nossa amiga Cícera Martins também está mais uma vez conosco. A irmã Nina, um abraço, um beijo aí para toda a sua família. A irmã Eva Vilma também, Deus te abençoe, a você e a sua casa. Irmão Wellington Cazuza, que é membro lá da Igreja Batista Missionária da Reconciliação. Pastor Gerry, Deus abençoe. A irmã Adivaci, lá em Brejo Santo, que também está conosco.
nossa irmã Luciene Isidoro, que Deus abençoe a ela e também ao diácono Cláudio da nossa igreja, irmã Mazé Nunes, um abraço. A irmã Vânia Gomes, certo? Que o Senhor lhe abençoe, querida, no nome de Jesus. Ao meu amigo Bispo Amaro, que está ligado conosco, né? E compartilhando também desta palavra de bênção, né? Que Deus abençoe. Ele diz aqui: eu compartilho porque sei que ele é profeta e tem uma palavra de Deus. Que bênção, pastor. Deus te abençoe no nome de Jesus. A irmã Nath Salles também, né? E Luísa Oliveira, Deus abençoe você no nome de Jesus. A irmã Ila Lima está lá em São Paulo, também nos ouvindo. Um abraço, querida, no nome de Jesus. A Fernanda também. A irmã Jéssica Delboni está também nos assistindo. Um abraço. A irmã Rízia Ribeiro, lá na Coab. Cleonice Vilela, a irmã Cleonice, a irmã Naná, que é a mãe do pastor Luciano, pastor lá da Igreja Batista Missionária no Ibó, ela que está ali no Uri. Deus abençoe também. A irmã Vanessa Carvalho, que está nos ouvindo, e vendo também a irmã Tica, né? E Maírton e Simoneide. Um abraço, querido, em nome de Jesus. Deus abençoe. É isso, queridos. Terminamos a nossa live. Amanhã estaremos de volta. Se Deus quiser, ore por nós. Estamos orando por você. Vamos ter uma palavra de oração agora e que você tenha uma semana de vitória na presença do Senhor, de paz e de alegria e de revelação da parte de Deus, bem como de renovação. Querido Deus, amado Salvador Jesus Cristo, bendito Espírito Santo, estamos aqui nesse momento, mais uma vez, agradecidos porque podemos compartilhar desta palavra de esperança. É Tu quem faz a aplicação dela prática na vida das pessoas. É Tu, Espírito Santo, que traz quebrantamento. É Tu que nos renova e nos fortalece em tempo de dor, de angústia, de aflição e em tempo de frieza espiritual. Que o Senhor possa trazer um avivamento pessoal na vida de cada pessoa que tem nos assistido e ouvido. Que o Senhor possa quebrantar corações. E que Tu possa, ó Deus eterno, trazer a paz em tempos de aflições, consolo em tempos de angústia, restauração em tempos de separação, em nome de Jesus, saúde em tempos de doença e de enfermidade. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar nossos corações em Ti. Abençoa cada vida que está nos assistindo agora, suas famílias, com a provisão. Abençoa, ó Deus eterno, em nome de Jesus, com a saúde. Abençoa com essa paz, ó Deus, na esperança da resposta da oração que já Te foi feita. Ó Deus, em que nós, os brasileiros, voltemos à normalidade das nossas atividades e do reunir em congregação, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre as autoridades, sobre os médicos, sobre os cientistas, que eles encontrem, ó Deus eterno, medicamentos que possam, ó Pai da glória, estar curando os enfermos por essa pandemia, que possa estar, ó Deus, controlando essa pandemia. Ó Deus, medicamentos que já foram realmente fabricados, que podem ser associados a outros para esse tratamento. Que o Senhor faça médicos e cientistas descobrirem a fórmula, Senhor, o modo e o meio. E a gente possa, ó Deus, receber essa bênção e voltar à normalidade dos nossos trabalhos. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus te abençoe e até amanhã. Tá chegando por aqui o irmão Antônio Gomes. Deus abençoe no nome de Jesus.